Olá pessoal, nós estamos iniciando o vídeo aula número 2 e o nosso tema agora é gestão do tempo, um tema evidentemente importante para todos nós, né? Eu queria perguntar uma coisa para vocês, você já parou para pensar qual é o saldo de tempo que nós temos considerando a expectativa de vida nossa? Em toda a expectativa de vida, qual é o tempo que nós temos de saldo, não é? Então, respondendo essa pergunta, né, nós temos em torno de 76 anos de média, né, de expectativa de vida. Então, o nosso tempo é mais ou menos esse. Isso significam 30 mil dias e significam 40 milhões de minutos. E a pergunta é, puxa, nós temos muito tempo ou pouco tempo? Não sei, depende da maneira com que será aproveitado. E o aproveitamento desse tempo, ele tem que estar distribuído em vários papéis, não é? Tem vários papéis que nós desempenhamos. Nós desempenhamos um papel profissional dentro desse tempo, um papel familiar, nós desempenhamos um papel afetivo, nós desempenhamos um papel com os amigos, né, na nossa vida particular, né? Nós desempenhamos um papel educacional, não é? Que é um papel que nós nos dedicamos aos estudos, dedicamos à nossa formação, não é? E o recreacional, que é aquele que nós tratamos do nosso lazer, não é? Incluso aí está o tempo que nós dormimos, que vai consumir desses 30 mil dias, vai consumir pelo menos um terço, não é? E o papel profissional vai consumir o outro terço, não é? Sobra aí um terço que nós vamos ter que distribuir entre o afetivo, o familiar, não é? Nas relações de amizade dos amigos, etc. Muito bem. Esse é o tipo de distribuição, esse é o tempo que nós temos, não é? Então existem algumas reflexões para a gente fazer. A primeira reflexão é o seguinte, é muito comum dizerem, tempo é dinheiro, né? Como os ingleses dizem, time is money. Não é não, o tempo é vida, não é dinheiro, não é? O tempo está correndo. O tempo, nós temos um saldo, então o tempo é vida, ele precisa ser muito bem aproveitado, né? Uma outra coisa importante com relação ao tempo é que o tempo, para ser administrado, ele precisa ter disciplina, planejamento, ele principalmente precisa ter prioridade das ações que nós iremos tomar. Então isso é uma coisa também muito importante de reflexão, né? Eu diria que uma terceira reflexão é que o tempo para ser praticado, para ser gerido, nós temos que colocar em prática, nós temos que aprender como fazer e temos que fazer boas reflexões sobre ele, né? Não é simplesmente ter a gestão do tempo na teoria, né? Ela precisa ser praticada. E, finalmente, o tempo é um recurso esgotável, não é? Ele é um recurso escasso. Então, a cada minuto que passa, é um tempo que você vai debitando do seu saldo, não é? Esses minutos que nós estamos aqui participando desse vídeo, né, são minutos que vão passando, nós temos que aproveitar as informações que estão aqui, nós temos que aproveitar o nosso dia a dia, né, para essa escassez que nós vivemos com relação ao tempo. Essas são algumas reflexões só para a gente colocar em posicionamento aí o nível de importância do tempo. E existe dentro do tempo duas grandes inflexões, não é? Uma delas é a importância das ações que nós temos que tomar nesse tempo e a outra é a urgência dessas ações. Então, importância e urgência são duas inflexões que complicam muito a vida de quem está gerindo o tempo, não é? Porque muita gente pensa que tudo é importante e tudo é urgente. Nós não vamos conseguir fazer as coisas dessa forma, nós precisamos priorizar, não é? Tem uma ideia aqui prática, que é uma matriz. Isso aí não é para escrever no papel, isso é uma matriz mental, não é? Em que essa matriz foi desenvolvida por uma pessoa pública muito conhecida no mundo, né? O Dwight Eisenhower. Essa pessoa, ele foi o 34º, se não me engano, presidente dos Estados Unidos, e na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi o comandante supremo das Forças Aliadas. E o Eisenhower era muito famoso por ser uma pessoa de muito planejamento, não é? Então, uma das coisas que ele desenvolveu foi uma matriz com relação à gestão do tempo. O que ele fez? Ele juntou toda a sua equipe para tomar as decisões, tinham muitas ações para serem tomadas e não eram ações quaisquer, eram ações que dependiam da vida de pessoas, não é? Eram ações estratégicas. Então ele reuniu todos
e combinou com todos eles que, em consenso, chegasse à conclusão dos níveis de importância e nível de urgência de cada uma das ações. E aí as ações que eram importantes, todos consensavam que era importante e era muito urgente, ele classificou na matriz dele como ação imediata, ou seja, para tudo e vamos tomar essa ação agora. Agora, ele percebeu que algumas ações, elas eram extremamente importantes, mas elas não eram ações urgentes. Aí, na classificação dele, ele registrava essas ações para serem tomadas e estabelecia um grau de prioridade para elas, mas não saía fazendo só porque era importante. Como ela não era urgente, ela podia esperar um pouco. Então, existia uma certa proporcionalidade aí nas ações que ele tinha que tomar. Isso em conjunto com a sua equipe, não é? E existiam ações que eram extremamente urgentes, mas não eram ações tão importantes. Aí tem um detalhe interessante. Ele priorizava essas ações e fazia uma análise dela pelo fato delas não serem ações muito importantes, elas poderiam ser delegadas para alguém. Não precisava ele tomar as decisões em cima de todas as ações. Neste caso, como ela não era tão importante, existiam outros escalões que podiam tomar as decisões. Então isso aliviava, inclusive, o processo decisório, que essa eram os tipos de ação dentro deste quadrante. E, finalmente, quando todos chegavam à conclusão que determinada ação não era nem importante e nem urgente, ela caía num outro quadrante, que era o chamado tempo perdido. Ele simplesmente eliminava ou colocava lá no final da fila. Não é? O Eisenhower tinha uma frase, né, que até hoje muita gente conhece, né, que era: o que é importante mesmo raramente é urgente, e o que é urgente nem sempre é importante. Então é bom ter isso na cabeça para a gente poder dar um primeiro passo com relação à priorização. Então está aí uma ideia interessante, a gente usa isso mentalmente, né? Isso é uma forma sistêmica de tratar o processo de gestão do tempo, ok? Muito bem, existe uma série de desperdiçadores que atrapalham esse processo todo. Um deles, e o mais famoso e mais conhecido, é o famoso e-mail, não é? E também o WhatsApp. Os e-mails são incríveis, né? Como eles atrapalham esse processo. Quem não emite um e-mail e manda a cópia para 10, 15 pessoas, né? Sem saber se essas pessoas têm interesse ou não naquele assunto, né? Isso é um processo educativo que nós precisamos repensar para que a gente não fique mandando e-mail para todo mundo, né? E que não precise mandando WhatsApp para todo mundo. Aliás, o WhatsApp, ele permitia que se mandassem 10 mensagens para as pessoas, depois reduziu para 5, agora estão reduzidos a 1, porque as pessoas estavam realmente exagerando em relação desse desperdiçador. O outro é o uso indevido de telefone. Eu estou falando de telefone celular e estou falando de telefone fixo, não é? As pessoas gastam muito tempo no telefone, principalmente na área corporativa. Os telefones precisam ter objetividade, né? Muitas vezes você está no telefone falando um assunto que não é de interesse da empresa e tem alguém tentando falar com você e recebendo a informação de que o telefone está ocupado, tendo uma informação e uma decisão muito importante para ser tomada, né? Outro detalhe é a falta desse conceito de priorização, né? Para as pessoas recebem essas informações, para ele é tudo urgente e importante, e a pessoa trabalha o dia inteiro, chega no final do dia e não conseguiu produzir absolutamente nada. É importante que nós tenhamos alguma ferramenta, né? Mesmo que seja mental, para priorizar as nossas tarefas do dia a dia, tanto no campo corporativo, empresarial, como no campo pessoal, né? Isso serve para qualquer tipo de gestão, né? Existe um outro grande desperdiçador de tempo, que chama-se a incapacidade das pessoas de falar não. Tem pessoas que falam sim para tudo porque não conseguem dizer não. E quando ela não consegue dizer não, acumula a quantidade de ações, porque é impressionante como ela absorve os problemas dos outros e não consegue decidir, não é? São as chamadas pessoas extremamente eficientes e muito ineficazes. Por quê? Pegam todos os problemas para cima e não conseguem resolver nenhum, porque não tem a característica do processo de delegação, não é? E ali, continuando nessa linha, existem grandes desrespeitos pelos horários, que são grandes desperdiçadores de tempo. Associado a isso, existe a famosa qualidade e quantidade das nossas reuniões. Agora eu estou olhando para dentro das empresas, né? Fazemos reuniões demais, e principalmente o problema das reuniões não está só na quantidade, está principalmente na qualidade. As reuniões precisam ter pauta e prazo, não é? Chama-se a preparação da reunião dentro do processo 2Ps, pauta
e prazo. Ou seja, vamos fazer a reunião? Ok. Qual é o assunto e em que tempo nós vamos fazer? Geralmente nós delegamos um dos participantes como o administrador do tempo. Quando falta 1, 2, 5 minutos para terminar, ele já avisa todo mundo para que a gente possa ter o quê? Objetividade. Isso, as reuniões que são de baixa qualidade, de baixa e de muita quantidade, normalmente são reuniões muito ineficazes, né? Muito bem, existem desperdiçador de tempo que na minha tela eu botei até em letra maiúscula, porque ele talvez seja o maior de todos dentro das empresas, o que causa o maior prejuízo, que é o retrabalho. Retrabalho significa que você perdeu o tempo de tudo que você fez e vai ter que fazer tudo de novo, né? E muitas vezes você tem que fazer retrabalho por ineficiência do próprio operador, ou do próprio profissional, ou você tem que fazer retrabalho por ineficiência do processo que está sendo utilizado, ou retrabalho por falta de qualidade das matérias-primas ou dos produtos que você está usando. Isso é uma coisa que destrói toda a gestão do tempo dentro de uma empresa. Precisamos evitar muito o retrabalho. Eu estou falando em retrabalho de uma peça e estou falando de um retrabalho administrativo, não é? Quando as pessoas estão preparando um trabalho, um projeto, um processo, quando chega no final vai ter que fazer tudo de novo porque alguém passou uma informação errada, não é? E, finalmente, dentro desses desperdiçadores, você tem aí a comunicação ineficiente, que é um grande desperdiçador de tempo, não é? Falta de planejamento é vital, não é? E a ineficácia, não é? Dos processos. Então, se nós olharmos esses pontos todos, nós vamos ver aonde estão os desperdiçadores. Se nós trabalharmos em cima disso e utilizarmos uma ferramenta de priorização, eu tenho certeza que nós vamos ter um uso muito eficaz desse saldo que nós temos de tempo. Está aí um grande exemplo, que é o caso Google, não é? A Google tem uma característica própria sobre o uso do tempo dos seus funcionários. Todo funcionário da Google recebe a seguinte missão: você vai executar a sua tarefa usando 70% do seu tempo diário, não é? É a famosa ferramenta que eles chamam de 70-20-10. 70% o tempo que você vai utilizar é para as suas tarefas de rotina. 20% do seu tempo, eu estou falando de 20% de um dia, deve dar 1 hora e alguma coisa, você vai usar pensando, desenvolvendo uma ideia de como melhorar a sua rotina. Ou seja, tornar a sua rotina mais eficaz. 20% do seu tempo a empresa pede que você pare para pensar se aquilo que você está fazendo é o melhor em termos de qualidade, melhor em termos de produtividade ou não. Tá certo? 20%. E 10%, pasmem, 10% a empresa pede para que você avalie toda a tecnologia, métodos, processos, experiência da empresa, para ver se tudo aquilo poderia ser utilizado em algum produto que não seja o produto da própria Google. Isso explica por que a Google tem êxito em outros segmentos, né, como o segmento de saúde, por exemplo, na área de equipamentos, na área de desenvolvimento de softwares específicos, na área de transporte, por exemplo, de carros voadores e outros tipos de produtos que estão sendo lançados com tecnologia Google, que foram desenvolvidas por pessoas que usaram toda essa tecnologia para um outro produto que não seja necessariamente o dela. Então, isso é uma forma de gestão de tempo muito moderna, né, de uma empresa mundialmente conhecida e mundialmente eficaz, como é o caso da Google, tá certo? E aí algumas dicas para a gente encerrar, né, umas dicas sobre controle do tempo. Eu uso muito essas dicas que eu vou passar. Uma é: eu listo tudo que eu vou fazer, né? Eu uso o famoso caderno, né? Onde eu escrevo tudo que eu tenho que fazer durante o dia, tudo que vem aparecendo durante o dia de atividade, de ação, eu anoto. Depois que eu anoto tudo isso, durante o próprio dia, eu vou estabelecendo prioridades. Então, isso tudo é mental. Eu não estou falando que eu tenho que aplicar uma matriz de Eisenhower em cada ação que eu tenho que tomar, absolutamente não, não é? Isso já está incorporado no meu jeito de trabalhar, do meu jeito de ser. Eu sempre trabalho em cima de prioridade e me mantenho sempre firme no item mais prioritário, não é? E me protejo muito das interrupções, né? Por exemplo, eu quando estou escrevendo um artigo, eu gosto muito de escrever, escrevo artigo, livros e tudo, quando estou escrevendo que eu preciso me concentrar, eu desligo meu telefone, eu fecho a porta do meu escritório. Isso são formas que a gente vai se protegendo para poder concluir a tarefa que é mais importante, não é?
Cuidado com essas multitarefas. Eu fico muito, às vezes, preocupado quando a gente começa a pegar muita coisa. Essas multitarefas são as pessoas que fazem de tudo, não é? Essas pessoas normalmente sabotam muito a sua própria produtividade, não é? As tarefas têm que ser feitas uma após a outra. Nós não conseguimos, evidentemente, fazer duas coisas exatamente no mesmo tempo. Uma vai ter prioridade à outra, não é? E, lógico, inicie por aquilo que é mais importante e mais urgente. Não necessariamente você vai iniciar por aquilo que você mais gosta. Iniciar pelo que mais gosta não é gestão do tempo, tá certo? Muito bem, então era só esse giro e essa viagem, pequena viagem que nós fizemos com relação a esse assunto. Se vocês quiserem discutir esse assunto um pouco mais, compartilhar um pouco mais de ideia, por favor, mande um e-mail para mim ou mande um WhatsApp para mim, certo? Não precisa mandar cópia para ninguém, é só para mim. E nós vamos conversar um pouco mais sobre gestão de tempo e sobre algumas dicas e etc. Ok? Então, fique atento para o próximo vídeo aula. Até mais. Obrigado.